Olá, pessoal. Estamos de volta. Eu sou Bruna Bardez, professora de literatura, português e literatura, e na aula de hoje estamos estudando sobre o quinhentismo e o barroco. Me recordo que antes dos nossos intervalos nós estávamos comentando sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Comentei com vocês que é muito importante, cai nos vestibulares, vale a pena aí vocês terem, né? Eu comento sempre, façam um fichamento. O que seria um fichamento? Anotem as ideias principais, procurem colocar isso com imagens. Tem pessoas que têm uma memória mais fotográfica, que através de imagens ela consegue assimilar melhor o contexto. Façam aquela linha, né, desde humanismo, trovadorismo, classicismo, quinhentismo e barroco, para que vocês possam se adequar e entender melhor. E quando chegar na hora da prova, se depararem com uma questão, se depararem com um texto que faz referência a isso, fica muito mais fácil para vocês entenderem, né? Porque se a questão do decorar, às vezes são tantos textos, tantos livros que vocês vão precisar ler aí ao longo, né, do ano, que fica meio complicado de decorar tudo. Preciso decorar tudo? Não, não precisa. Mas se vocês entenderem, né, buscarem uma forma, cada um entende de um jeito, mas buscar uma forma, ou faz uma anotação, ou faz um desenho, ou faz um fichamento, tenho certeza que você vai muito bem nas provas dos vestibulares, concursos, tenho certeza que vai dar tudo certo. A carta de Pero Vaz de Caminha, então ela ficou conhecida, né? Por quê? O que aconteceu? O Pero Vaz de Caminha, ele nasceu por volta de 1450, só para situar vocês, tá? Ele nasceu por volta de 1450, ele foi mestre, né, na balança da Casa da Moeda e tinha um cargo de escrivão e tesoureiro. Só que o que acontecia? Ele era meio infeliz nessas profissões que ele tinha, né? Tesoureiro, tomar conta de uma questão administrativa, era escrivão, então desde a parte de escrivão envolvia textos, e Pero Vaz de Caminha, deixa eu pegar a imagem aqui para vocês, é esse daí, Pero Vaz de Caminha, ele percebeu que não era, né, a aptidão que ele tinha de se dedicar então à tesouraria e a ser escrivão de Portugal. Ele tinha uma grande aptidão, era para a literatura, era para uns textos, onde ele tinha maior vontade de ler, se dedicar, interpretar. E aí o que aconteceu? Ele, em março, né, de 1500, acompanhou a frota de Pedro Álvares Cabral, foi como escrivão-mor, já que ele tinha aquela experiência, né, já se dedicava aos textos, como as curiosidades, ele era sempre muito curioso, tudo que ele observava ele procurava anotar, e aqui é uma carta que eu deixei para vocês, esta imagem que representa, desde as navegações que ele fez de Portugal ao Brasil, algumas coisas que ele relatou, dentre elas falando que era um país maravilhoso, era um paraíso, e mandou para Portugal. O que acontece? Quando ele chega, né, no Brasil, ele se encanta, fica como que eu posso dizer, maravilhado, né, com a paisagem, escreve essa carta aqui no Brasil, manda para Portugal, as pessoas ficam encantadas, e aí depois ele volta, né, segue rumo lá às Índias, a Calicut, que fica na Índia, e acaba falecendo. Pero Vaz de Caminha, essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, faleceu aos 50 anos de idade. Tudo bem? Então essa foi uma das questões sobre Pero Vaz de Caminha, e nós vamos analisar a carta, que é muito importante, que cai no vestibular. Eu peguei para vocês apenas um trecho, vou ler para vocês, vamos explicar, vamos entender aí como funcionava, tá? Vou ler. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lá vimos. O que significa isso? Ele está encantado, então, com o país, e disseram que não encontraram ainda, não sabem dizer se há ouro, prata, metal, ferro, ainda não encontraram isso. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e tem temperados como os de Entre Ouro e Minho, porque neste tempo d'água, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Depois, terminando aqui, eu vou fazer uma análise até sintática com vocês dessas palavras aí que apareceram com esses hífens, tá? Vamos ver se vocês recordam aí de próclise, mesóclise e ênclise. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente.
E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Daí deixei aí um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, escrita em maio de 1500. O que aconteceu? Se nós fôssemos analisar a carta, né, vamos entender então qual que é o período. Às vezes aparece assim no vestibular. Aparece esse texto e vocês precisam analisar ou encontrar a questão certa. Poxa, mas e agora, Bruna? Vi que envolve um período literário, fala do ouro, fala da prata, pode falar aí do Brasil, pode falar de Minas Gerais, que era onde encontrar os maiores minérios. Mas e agora? Como que eu vou conseguir interpretar isso? Vi que a linguagem ali é um pouquinho diferente. Como que eu vou me manifestar e a entender? Então vamos por partes. Eu falo para vocês que a gente precisa sempre ter calma nessa hora. Primeiro interpretar, observar, grifem. Tá? Não custa nada, vai lá com a caneta, dá aquela grifada para vocês conseguirem interpretar da melhor forma. Se vocês observarem aí na segunda estrofe, o que seria estrofe e verso? Eu vou voltar a explicar isso para vocês, tá? Os versos são as linhas e a estrofe é o conjunto de linha. Então são esses bloquinhos que aparecem aí na carta de Pero Vaz, tá? Quando ele coloca para nós, lá no na terceira estrofe, quando ele comenta dar-se-á, isso é chamado de mesóclise. Nossa, Bruna, eu vi que você estava lendo ali, comentou de próclise, mesóclise e ênclise, e eu não entendi nada. Esses nomes são difíceis, até de entender e de decorar, né? Quando nós vamos para a aula lá de gramática, ou entra na parte de literatura que a professora fala, olha, os textos de literatura possuem muitas mesóclises. Aí a gente olha assim, tá bom, então, se tem mesóclise, deixa eu ver quem é essa pessoa. E a gente percebe que não é isso. Mesóclise, se vocês observarem lá na terceira estrofe, quando ele fala assim, na segunda linha, segundo verso, graciosa que, querendo-a, vocês percebem que tem um hífen, não tem? Então, quando tiver um hífen, querendo-a, no final da palavra, ela é chamada de ênclise, porque é encontrada no final. Esse hífen A que é colocado aí é a ênclise. Então, querendo-a, aproveitar, dar-se-á. Olhem, agora não apareceu dois hífens. Poxa, Bruna, me recordo que são hífens. São esses tracinhos que tem, tá? A gente não fala nem tracinho nem risquinho, a gente chama de hífen. Então, esses dois hífens que aparecem aí, dá, né, a palavra esse dar-se-á, que era muito conhecido, muito usado essas palavras na época, hoje não é tão usado, que é esse chamado de mesóclise. Tudo bem? Então, lembrem de mesóclise no sentido do meio, né? Fica no meio, então vai ter aí dois hífens. Tudo bem? A próclise é quando aparece o C ou o lhe no início. Então, vou te dar um exemplo. Se fala, se diz. O C vem antes do verbo, por isso que é próclise, de pró, início. Tudo bem? Então, essas são umas questões aí relacionadas sintaticamente. Mas, como curiosidade, às vezes pode perguntar, né, na segunda estrofe, ao uso da mesóclise, como podemos interpretar e fazer uso da linguagem. Ou no período de 1500, quando foi escrita a carta de Pero Vaz de Caminha, qual era o intuito, qual era o propósito da época, o que ele queria trazer. Né? Então, nós vimos que aí mesmo na terceira estrofe ele fala que as águas são muitas, infinitas, né? O Brasil é riquíssimo em água. Então eles já ficaram encantados com isso e tentaram passar isso para outras pessoas, para os portugueses. E fala, contudo o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me salvar esta gente. Por quê? Eram os índios. Né? Então eles queriam salvar, viam como os índios eram pessoas largadas, pessoas de outro mundo até às vezes. Por quê? Nossa, esses índios têm têm ou não têm vestimenta? Ou falam um idioma? Será que eles têm fé? Será que eles sabem rezar? É através desse período aí que eles vão começar a analisar, vão começar a ver ou tentar implantar a fé. E desse implantar a fé, a literatura dos jesuítas prestava-se apenas aos interesses da Companhia de Jesus, que buscava evangelizar os indígenas que aqui viviam e chamavam de gentios. Ah, Bruna, você deixou gentios entre aspas? Nossa, mas é diferente esse gentil. Que eu aprendi na escola é um gentil com L aí, de gentil. Sim. E até coloquei aqui para vocês que, segundo o dicionário, é um substantivo masculino e gentil com o, tá? Então, estudamos aí que aquela pessoa é muito gentil. É aquela pessoa que nos trata muito bem, né? Uma pessoa que é educada, ela é gentil, cede o lugar às vezes, presta atenção no que a gente fala. Isso é uma pessoa gentil. Gentil com L. Agora, gentil com O, segundo o dicionário, é aquele que não professa a fé cristã,
que não é cristão, é pagão, idólatra em questão da religião, que não é judeu nem professa o judaísmo, por extensão, pessoa incivilizada e selvagem. Olha o que foi colocado aí na distinção do dicionário. Então, um gentil é uma pessoa incivilizada e selvagem. E aí eu volto aqui com vocês nesse slide e fala que o propósito dos jesuítas era trazer a companhia de Jesus para buscar evangelizar os indígenas, no qual viviam aqui, e trazer a fé. Nossa, então será que foi uma coisa assim amigável? Eu vou chegar e vou mostrar, olha, índio, você não fala a minha língua, eu não falo a sua, mas tem aqui um terço, vamos rezar, você conhece Deus, você reza para isso. Será que era desta forma amigável? Ou será que era assim, ajoelha aí, olha a imagem, né? Reze, olhe para a cruz, aprenda a rezar. Muitas das vezes eram implantados dessa maneira, né? Que eles viam, até como nós vimos lá na carta que Pero Vaz escreveu, eram vistos como que precisavam de ajudas, precisavam de salvação. Então, olha como os índios eram vistos na época, incivilizados. Tem uma imagem que eu coloquei para vocês, a evangelização dos gentios. O que seria isso? E aí tem a imagem aí, nós vimos um indígena, uma coisa que é muito importante para vocês, até uma dica. Muitas provas, inclusive do Enem ou dos vestibulares, adoram colocar imagens e pede para analisar. E aí o que acontece? O aluno vai lá, bate um olho, né, brevemente na imagem, já sei o que é, olha ali. Se eu for observar, tem um superior, tem um altar, não, acho que nem vou olhar altar, tem uma cruz por ali, tem um indígena, deixa eu já ir logo para a questão. Tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado com essa situação. Por quê? Se a gente observar melhor a imagem, é uma interpretação. E às vezes é até o que eu chamo de multimodal. Poxa, Bruno, eu já ouvi essa palavra, mas eu não entendo muito bem o que é. Multimodal é quando eu tenho uma junção de texto e imagem. A imagem não quer dizer que ela só tem desenhos e tudo mais que eu não sei interpretar, muito pelo contrário. Através da imagem a gente interpreta várias coisas, vídeos dos quadrinhos, as onomatopeias, os sons e tudo mais, a gente interpreta. Aqui não é diferente. Eu tenho uma imagem acima, uma legenda, e quando eu vou pular para as questões, como é que eu vou conseguir analisar e interpretar isso? Então, vale a pena vocês, né, terem esse olhar. E a questão multimodal. Multimodal, o que seria, então? É a questão de interpretar imagem e texto. Poxa, Bruna, então quer dizer que só essa legenda que você colocou, evangelização dos gentios, e o desenho, né, que passa aí dos índios sendo catequizados, é multimodal? Sim, é multimodal, tá? Se tivesse uma legendinha ali na imagem, é um texto multimodal. Coloquei aqui para vocês no título. Além do gentil, o colonizador analfabeto também era alvo da proposta de ser evangelizado. Então, ou seja, se durante as navegações eu tive portugueses que não eram tão alfabetizados, não tinham tanto conhecimento, eles foram para acompanhar, para ajudar numa mão de obra. Vocês vão ver lá na questão de história, né? O que os portugueses levaram do Brasil. Sim, às vezes eles eram só braçais, né? Visto como pessoas, era um número, era uma pessoa a mais. Mas será que ela tinha conhecimento? Será que era colocada assim? Ah, não, então peraí. Então, se ela não tinha conhecimento, o que acontece? Ela também seria catequizada. Ela também passaria pelo processo de evangelização. Assim como vocês podem ver nessa imagem. Então, se a gente fosse fazer uma análise da imagem, o índio está de pé, está meio ainda, né, não entende direito, não sei do que se trata. Temos um homem, um senhor ajoelhado, próximo ao índio. Observamos ali alguns padres, né? Vamos estudar aí a questão do padre José de Anchieta, que muito provável faz referência a ele. Observamos também um superior, né? Visto então ele que vai ser um mentor, ele que vai explicar, ele tem que ficar um nível, né, um pouco mais elevado para poder levar a palavra para as pessoas, né? No caso, para os índios. E aí eu entro com vocês na história do padre José de Anchieta. Ele que escreveu diversas histórias, diversos autos. Vou contar um pouquinho para vocês da biografia dele, tá? Ele foi nascido em 1534, em Portugal, veio para o Brasil em 1553 e fundou, né, no ano seguinte, um colégio na região da cidade
né, que era vista então de São Paulo, e faleceu na atual cidade de Anchieta, no Espírito Santo, em 1597. Só para nos localizarmos aí em uma questão de curiosidade. E o que o padre José de Anchieta fez? Peraí, então se Pedro Álvares Cabral veio para descobrir novas terras, tinha que ter um superior. Lembra que eu falei para vocês daquela tríade, que a igreja também tinha um alto e Deus era acima de tudo, os padres e a nobreza tinha que seguir o que a igreja comandava. Então, peraí, então se eu mandei, né, para as grandes navegações um descobridor, algumas pessoas que vão analisar um escrivão, como foi o Pero Vaz de Caminha, eu tinha que mandar também um padre. Vai que nós encontramos e podemos passar a palavra de Deus. Era assim que eles viam, esse processo de evangelizar. Evangelizar, na época, era visto como passar a palavra de Deus. Fazer com que eles rezassem, tivessem uma fé e uma crença, certo? Padre José de Anchieta era conhecido como o Supremo Pajé. Foi assim que ele foi denominado pelos índios. E deixou aí um legado, né, de gramática em Tupi-Guarani, uma verdadeira cartilha de ensino na gramática, que era usada lá na costa. Era vista também por uma questão religiosa do catolicismo aos indígenas. Foi traduzido em tupi, em português e espanhol. Certo? Para avançarmos mais um pouquinho, para a gente analisar, e vou falar ainda sobre o padre José de Anchieta para vocês, mas vamos dar uma pausa, vamos tomar uma água e um café e já voltamos.